não significa apenas aquilo que você faz ou pensa, mas é aquilo que está dentro de você que se aflora em momento oportuno, no momento em que uma outra palavra te traz um despertar. E por que você se desconecta do pensamento anterior? Isso mostra vulnerabilidade. Nós precisamos fincar nossas raízes. Nós precisamos definir e decidir de que lado nós estamos, a quem pertencemos, de onde viemos e de quem viemos. Pensar fora da caixa, pensar fora da caixinha. Há um apelo muito interessante hoje. Olha, você tem que pensar fora da caixa, pensar fora da caixinha. Mas o que seria pensar fora da caixa, né? Você já parou para pensar no que significa isso? O que são os nossos pensamentos? Como eles surgem? Como aquele pensamento que faz a gente agir, a gente desejar, como aquele pensamento surgiu? E para onde esse pensamento, para onde esse pensar está nos levando? Porque não basta apenas pensar. Pensar todo mundo pensa. Nós pensamos o tempo todo. Mesmo que não estejamos expressando os pensamentos, nós estamos pensando o tempo todo. E o que ocupa o seu pensamento durante esse tempo todo? Você dá mais atenção a qual pensamento que surge, que brota na sua mente em relação a alguma coisa, em relação a alguma pessoa, alguma mensagem, algum conceito, alguma ideologia? Para onde esses pensamentos estão levando você? Pensar fora da caixa. Já imaginou o risco que existe nesse pensar fora da caixa? Se mostra a capacidade de criatividade, né? De crescimento, de liberdade, de libertação, de crescimento, de amadurecimento. Se por um lado pode haver uma interpretação dessa liberdade de pensamento, por outro lado nós precisamos entender que os nossos pensamentos precisam estar adequados aos princípios que absorvemos, aquilo que aprendemos, aquilo que nós entendemos como sendo a verdade que aprendemos. E imagine que durante toda a história, as grandes revoluções, as grandes rebeldias, os que não se adaptaram a conceitos, a ideias, a regras, a leis, a costumes, pensaram fora da caixa. Alimentaram esses pensamentos se tornaram desejos, e os desejos se tornaram ações. É uma faca de dois gumes, como dizem, né? É uma espada cortante, corta para os dois lados. A questão não é se submeter a conceitos, a ideias, mas que ideias são essas? Que conceitos são esses? Não é pensar fora da caixa, é o que esse pensamento fora da caixa está fazendo com você. É para onde esse pensar fora da caixa está levando você. Quando eu olho para o exemplo bíblico, eu vejo que quando Lúcifer começou a pensar fora da caixa, ele começou também a se arregimentar contra Deus, a fazer a cabeça dos anjos, né, e tentou arrebanhar a terça parte deles. Quando eu começo a pensar, né, no pensamento fora da caixa, eu observo o que a serpente fez com a Eva no Jardim do Éden. Levou ela a pensar fora da caixa. Olha, você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele disse que você ia morrer, mas olha,
A morte não existe. Você não vai morrer, não. O pensar fora da caixa te leva a muitas situações, leva você a imaginar, a sonhar. E esses sonhos podem se tornar verdadeiros quando você trabalha para que eles se concluam. O pensar fora da caixa levou à rebelião no deserto. Datã e Abirã se levantaram contra Moisés. Não queria se submeter à ordem de Deus dada a Moisés. O que os pensamentos estão fazendo comigo? O que meus pensamentos estão me dizendo? De onde eles vêm? De onde surgiram? A partir de que eu comecei a pensar assim? E para onde esses pensamentos querem me levar? O cristão precisa ter a mente de Cristo. E assim ele terá um norte, a direção certa a seguir, a maneira correta de pensar.